Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nos assistindo e você também que está nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma roda de conversa aqui no canal do Praticadamente. E especialmente hoje será sobre o tema a saúde mental no Brasil. Bom, como já foi dito no nosso grupo de WhatsApp, que esta semana foi notificado que o Brasil está pior que a média mundial de saúde mental e ocupa posições muito preocupantes nos rankings. Sim, é algo alarmante e por isso convidamos você para essa roda de conversa. E a nossa diretora Lilian e a nossa outra diretora Gisele Eugênio irá mediar esse nosso debate. E aí, quer participar? Então fique aqui conosco porque eu vou convidar vocês para acompanharem nossas atividades no Instagram do Praticadamente. E se ainda você não faz parte da nossa comunidade, não perca seu tempo e clica no link que vou deixar na descrição abaixo deste vídeo ou na bio do Instagram do Praticadamente e faça a sua inscrição, ok? Ah, e não se esqueçam de curtir o vídeo, esse vídeo, ok? Lilian, Gisele, agora eu passo a palavra Boa para noite. vocês. Boa noite, é isso aí, Andréia. É, eu vou começar aqui realmente aproveitando o que você falou, né? Como anda a saúde mental no Brasil? Nós colocamos lá nos grupos, você que não viu e que está olhando agora, né? Vendo agora essa resenha, essa roda de conversa que nós estamos começando. Essa semana nós tivemos essa notícia, né, que a gente já sabia mais ou menos como estava, mas os dados que foi trazido para nós foi que o Brasil detém o segundo lugar na incidência de casos de transtorno bipolar, né, atrás da Nova Zelândia. Segundo lugar nos casos de ansiedade, atrás apenas de Portugal. Quinto lugar na incidência de depressão. E aí tem outros, né, países na frente, Ucrânia, Estados Unidos e outros países. Sexto, nos casos de TDAH. E é algo muito alarmante, realmente. Por isso que nós estamos aqui, reunidos, na nossa roda de conversa, sobre saúde mental. Porque, com tudo isso, nós vemos que o uso de psicofarmaco, que está escrito isso lá na reportagem, o uso de psicofarmacos cresce exponencialmente. Na história, essa nossa época, ficará conhecida por uma pandemia de distúrbios mentais. O Brasil, ele também é o segundo país com mais pessoas que conhecem amigos ou familiares que tiveram ansiedade ou depressão. E o terceiro, onde mais pessoas acham extremamente importante que o Estado subsidie pesquisas sobre ansiedade e depressão. É o terceiro também onde as pessoas se engajam em atividades religiosas e espirituais para se sentir melhor quando estão com ansiedade e depressão. Observem todos esses dados e todos esses, né? Olha só onde nós estamos chegando. E aí, nós tivemos uma outra notícia essa semana que deixou as pessoas mais ligadas também, que é com relação ao que aconteceu com o ator Marcelo Serrado, né? Ele teve dentro do avião uma crise de fobia, né? E não é que ele tenha medo de voar, mas na verdade ele estava com medo de surtar, porque ele já estava sentindo, né? A pessoa começa a sentir palpitações, a mão soa, o pé fica frio, cada um são sensações físicas reais que toda essa descompensação, né, traz para a gente, né? Então, é, tendo em vista tudo isso, nós temos que lembrar que a OMS diz que o que é uma saúde mental, a pessoa se sentir saudável, né? Eles colocam como estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Tendo em vista essa descrição que eles nos trazem, nós podemos perceber que as pessoas estão com dificuldade em
lidar com os desafios da vida, estão com dificuldade em contribuir com a comunidade, em desenvolver suas habilidades pessoais. E aqui, como nós temos aqui presente, pelo menos todos terapeutas, cada um trabalhando numa área diferente, eu gostaria que vocês nos trouxessem a experiência de vocês com relação a isso, a essas pessoas que estão chegando, e se vocês estão tendo isso, que bem dizer, fazer uma psicoeducação, uma educação, porque a pessoa não está conseguindo lidar com coisas simples. Nós, antes aqui de começarmos a gravação, nós estávamos pensando sobre isso, não é mesmo, Gi? Nós não estávamos falando sobre a situação de como lidar com as coisas, como as pessoas estão reagindo, né? Então, Exato. assim, fala, Gi. Enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente nisso, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho antes de abrirmos aqui a live, a gravação da live, de como hoje as pessoas estão. E vamos lembrar, né? Embora tenha muitos outros contextos, mas também vamos contar que a gente está vindo de uma época de pandemia. E essa pandemia abalou um pouco mais tudo. Ela trouxe coisas muito boas, a gente não pode deixar de lembrar, né? Que se não fosse a pandemia, praticamente não existiria. Vamos combinar. Porém, ela trouxe também um prejuízo muito grande para muitas pessoas, porque ela acabou sendo um acentuador de problemas que já estavam lá para muitas pessoas. Então, nós tivemos um período, e a gente estava falando de jovens, né, um pouco antes aqui da aula começar, nós tivemos um período ali de 2, 3 anos em que todo mundo viveu em cárcere, né? Muitos de nós saímos desse cárcere, e quando eu falo esse cárcere, não é só o ficar dentro de casa, também esse cárcere aqui dentro da nossa cabeça. Porque muitos de nós passamos por toda aquela fase, cada um com as suas preocupações e tudo mais, voltamos às nossas atividades, porém algumas pessoas também não conseguiram. Então, ainda vivem dentro de um confinamento mental. Né? Isso a gente deve levar em consideração. Por isso, esses números que a Lilian estava falando, esses números eles são mais recentes, né, de 2 pesquisas que foram feitas, e o André nos escreveu aqui no chat, né? Que acredita que principalmente isso afetou os jovens. Sim, principalmente os mais jovens foram os mais afetados. Por quê? Eles ainda estão naquela fase da maturação emocional, né, de fazer as suas relações interpessoais. E, de repente, tudo isso foi ceifado e eles ficaram sem ter isso de aprender a lidar com desafios. Né? Então, a Lilian estava falando há pouco. Irmã, já deixa você falar, só um minutinho. A Lilian estava falando há pouco, né? Que a filha atravessa a rua, faz as coisas, tem uma autonomia para fazer algumas coisas que muitos jovens da idade dela não têm. E aí eles se veem num dilema, porque assim, por que essa minha amiga pode e eu não posso? Percebem que tudo isso vai agora maturando junto com esses jovens, a galerinha aí um pouquinho mais velha, um pouquinho mais nova que a Luísa, mas isso tudo vai ser levado para a vida. Quantos de nós também não tivemos questões lá no nosso passado, né? Irmão, bora lá, vem para a conversa. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui, boa noite àqueles que vão nos ouvir, né, no Spotify ou no YouTube depois. Eu tô com a câmera fechada porque senão a internet aqui dá tilt, né? Então eu prefiro ficar com a câmera fechada por enquanto para poder falar melhor. Junto com isso, vale a pena também te lembrar que os carnavais, né, eram 4 dias de folia, aonde você colocava para fora toda a repressão de um ano. E a festa de carnaval, né, Carnavale, né, a festa da carne, era a hora que o cara se vestia de mulher, falava o que queria, ninguém levava em consideração e estava tudo bem, ele pôs para fora. Hoje, praticamente as festas de carnavais desapareceram. Ficou só as escolas de samba, ficaram os desfiles, mas aquele carnaval de clube, aquele carnaval que eu peguei, né, que a gente ficava sexta, sábado, domingo, segunda e terça sem dormir praticamente, né, porque você saía do carnaval, já entrava na matinê, que já ia depois para a noite, que era 4 dias de gandaia, onde tudo praticamente era permitido, você colocava para fora, né, todas as pulsões que você queria. Então você ficava preparado, mais aliviado, né, para o ano que iria começar. Vale lembrar até que o Collor libera o plano Collor depois do carnaval.
Por que não antes? Porque depois do carnaval tá todo mundo, foi carnaval, tá todo mundo tranquilinho, ele vai dar a burdoada. Então, assim, o carnaval, ele tinha como fundo essa válvula de descarga da pressão, que hoje já não tem mais também, né? Então, os jovens de hoje, eles não têm essa válvula que muitas das gerações passadas tiveram. Não tem, tá? Junta aí também o que a gente estava conversando, o mundo é o mesmo. O que mudou foi a rapidez com que nós descobrimos as coisas que estão acontecendo. Mas se a gente pegar, né, eu estava até comentando sobre o livro Assassinato de Cristo, o que Reich fala em 1953, da época de Cristo, e a gente colocar agora em 2024 é a mesma coisa. O que não tinha lá que tem agora? Remédio. Hoje nós temos pílulas mágicas. Inclusive, até coloquei no grupo nosso lá do curso uma reels onde uma pessoa está falando que, em que pese os remédios ajudarem muito, eles ajudam até um ponto, porque lá no cerne da questão, a, a angústia continua. Tanto é que toda pessoa medicada, por mais estável que ela pareça, ela reclama dessa tristícia que ela sente, que ela não sabe explicar. Por quê? O remédio, ele vai até o limite dele. Só que a natureza também nos leva até um limite. Depois desse limite, cabe a nós lapidarmos as questões que não são entregues para a gente de bandeja, né? Então, assim, esperar que a natureza forme um sábio nunca vai acontecer. A natureza forma um homem, forma uma mulher. O que ela vai fazer com essa formação é outra conversa. Mas não cabe à natureza formar um sábio. Não é a função da natureza. Como não é a função do remédio, né, suprir lacunas traumáticas, né, que hoje é muito estudada dentro da neurociência do apego, referente às fases do desenvolvimento infantil que a pessoa não teve. Não tem como você, através de um remédio, suprir a carência de um abraço, de um beijo, né, de uma amamentação adequada, de uma sensação de segurança junto aos familiares. Não tem. Né? Então, hoje, tudo está eclodindo. É óbvio que está eclodindo, mas está eclodindo por quê? Porque isso vem numa queda, né, de padrões que é natural, porque a gente sai de uma coisa repressiva da ditadura, que era tudo proibido, para entrar na fase da década de 80, onde tudo estava liberado. Sexo, droga e rock and roll. E é óbvio que o pêndulo nunca vai parar no meio. Então, vai chegar uma hora de estabilidade, mas não é a hora ainda. E quem não se prepara, quem não busca o autoconhecimento, quem não busca a autocompreensão, quem não busca compreender a si mesmo e aos outros, está sofrendo. Isso que você falou é verdade. O que você falou. Porque a natureza, ela sempre vai buscar um equilíbrio. Em algum momento, se ninguém fizer nada, se não interviermos, se não fizermos absolutamente nada, em algum momento nós vamos sim entrar num equilíbrio disso tudo. Porém, qual o custo? Até chegarmos nesse equilíbrio. Porque esse equilíbrio não vai ser agora. Ele não é imediato. Né? Essa quantidade de pessoas hoje, brilhante, você falou assim, que buscam as pílulas mágicas. Lembrando, os fármacos, eles são necessários e indicados para X. Né? Então, quando a gente chega lá no médico, e de fato há uma necessidade, porque nós também estudamos e entendemos que algumas desordens, percebam que eu estou falando algumas desordens, existe um déficit químico, então precisa ter uma suplementação química, mas hoje muita gente quer um remédio para se anestesiar. Né? Eu escrevi ali no chat, né? O remédio, ele remedia, mas não cura, ele não trata. Então, para aqueles que têm déficit químico, eu costumo sempre brincar assim com quem tem hipotireoidismo. Tem o hipotireoidismo. Então, quando você vê uma pessoa que tem hipotireoidismo, ela produz pouco hormônio X, então o TSH. Se você olha lá na descrição da doença, quando esse hormônio está desregulado, a pessoa pode ter cansaço, fadiga, engordar, XPTO, um monte de coisa. Só que a partir do momento que ela está bem medicada, acabou tudo isso, gente. Então, assim, ó, estabilizou o hormônio através de medicação, acabou a fadiga, acabou o cansaço, acabou engordar. Se está engordando,
ou desequilibrou de novo, precisa aumentar a dose, ou você está comendo demais e praticando pouco exercício físico. Não pode mais pôr a culpa no hipotireoidismo, não existe isso. Da mesma forma, uma pessoa com algum transtorno, e aí vamos falar transtorno mental, que faz uso de medicação necessária para aquele determinado caso, agora não pode mais pôr a desculpa na doença, porque ela está Mas aí tem que fazer medicada. terapia, né, Gia? Tem que... Pois é isso aí, Eli. Agora a gente tem que A tratar. pessoa, então, a pessoa tomou o remédio já tá, tirou aquela crise, agora ela tem que fazer a terapia para que ela tenha o equilíbrio, para ela dar aquele equilíbrio no corpo, né? E o remédio vai fazer a função dele e a pessoa fazer a terapia. É igual, como você falou, não adianta eu tomar o remédio para hipotireoidismo, né? Mas eu como é que tá a minha atividade física? Como é que tá? Quer dizer, não é uma pílula mágica que a gente fala que você vai tomar e você não vai precisar de sabe, a gente volta naquela história, sabe assim, as pessoas querem somente os direitos e não querem cumprir as obrigações. Gente, qual é a obrigação? Assim como a gente toma banho, se não tomar banho você vai ficar fedendo e ninguém vai te suportar, você tem que fazer atividade física, você tem que cuidar da sua mente, senão a sua mentezinha vai ficar suja e você é que não vai conseguir ficar. Então algo além, né? A Exato. gente faz terapia até para aprender a lidar com os outros, né, irmão? Exatamente. E o que a Lívia falou é importantíssimo. Que nem quando a gente pega nesse contexto de estou medicado e agora, tudo bem, agora eu estou assim, eu cheguei numa zona de segurança. O que eu vou fazer nessa zona de segurança para melhorar esse meu quadro para que menos ocorrência tenha, né? Até eu estava falando hoje com a minha secretária, ela tem pé egípcio. E não lembro o que ela foi falar, eu falei assim, não. Ela falou assim, a gente tem que errar menos. Eu falei, não, a gente tem que acertar, a gente tem que acertar cada vez mais. Eu falei, não, a gente tem que errar cada vez menos. Porque quando você tem na mente, eu erro cada vez menos, cada vez que você acerta é uma pequena vitória. Agora, se você tem como meta estar certa, toda vez que você não consegue, você se frustra. Aí ela virou e falou assim: não é que faz sentido? Eu falei: então, começa a colocar esse lema na sua cabeça. A minha meta é errar cada vez menos. Ela virou e falou assim: ajuda. Então, assim, faz sentido. Mas para uma pessoa que está tomando remédio, a hora que ela estabiliza, ela não vai se sentir, uau, tô bem pra caramba. Não, ela vai estar estável, só estável. Ou seja, ela voltou a um padrão natural de ser. Né? Óculos para leitura é uma coisa, não é porque você comprou óculos que você aprende a ler. Né? Você não vai colocar um óculos e sair lendo em inglês. Não é assim que funciona, você tem que aprender a língua. Né? O óculos é para leitura, sim, mas desde que você saiba o que significam as palavras. É exatamente a mesma coisa o remédio para o ser humano. Ele é igual o óculos. Não adianta você tomar o óculos se você não sabe ler, você não vai ler. Então você tomou o remédio, beleza, você voltou a um estado natural de ser, mas isso não quer dizer que você ficou uau, inteligente, que você começou a saber o segredo do universo, que, né? Então tem que ter essa compreensão. Fora isso, a gente tem que lembrar que o psicobiosistema humano, ele é composto no mínimo de 3 pernas, que é o físico, o psíquico e o espiritual. E tem pessoas que forçam uma perna e esquecem das outras duas. Então, Isso que você falou é bem importante, hein? Porque você falou de uma coisa que está acontecendo muito. As pessoas estão procurando também a parte religiosa e espiritual, né? Está tendo um crescer. sim, mas de procurar, o grande problema É nem um da... praticar, né? Procura, mas não pratica. Que é só um Não, milagre. não, é assim, ó. Tem um amigo meu, eu não vou citar o nome, e ele foi levar uma pessoa, né, num centro de Umbanda, porque a pessoa estava com medo de ir sozinha, e ele falou, não, eu levo você. Foram os dois lá. Ele chegou lá, ele só foi levar o outro. Mas ele chegou lá, entrou na fila junto, entendeu? Chegou na vez dele, ele chegou na frente da entidade e falou assim, ele falou assim, o que você quer? Ele falou assim, eu vim aqui só para agradecer. Ele falou, por que agradecer? Agradecer a oportunidade que eu tive de ajudar um amigo. Agradecer a oportunidade que eu tive de estar empregado. Agradecer hoje a minha posição na vida. Eu não tenho nada para pedir, eu só tenho a agradecer. Então hoje eu estou aqui para agradecer. A entidade parou todo o trabalho e falou, gente, pela primeira vez na minha história dentro da espiritualidade, que eu trabalho nesse centro há mais de 30 anos, alguém veio para agradecer e não pediu nada. Ele pediu uma salva de palmas pro terreiro inteiro. Ele parou o trabalho de todo mundo. Então, assim,
Por quê eu tô falando isso? Porque a gente só procura a espiritualidade e a gente só joga na cena, né, e começa a ficar desesperado para ganhar quando a gente tá sem dinheiro. Aí a pessoa começa a fazer cálculo matemático, começa a virar crânio em estatística para jogar na Mega Sena, mas você fala, você jogava antes? Não, o que mudou então? É que eu tô sem dinheiro. Então a esperança, né, é ganhar na Mega Sena. Então, é a mesma coisa. A pessoa, quando vai procurar a parte da espiritualidade, né, da religiosidade dela dentro de uma religião, vamos colocar assim para ficar mais exato, muitas vezes ela acaba vítima do próprio remédio que escolheu. Oi, você me fez lembrar o seguinte, que normalmente as pessoas que eu atendo, a grande maioria, conforme nós vamos conversando, nós vamos constatando que essas pessoas não fazem atividade física, não procuram momentos de prazer, de relaxar, de ter assim um fim de semana, contato com a natureza, né? Não tem nenhuma prática espiritual, né? De se conectar, que a gente vê, como você falou, o tripé aí, né? Então, assim, você começa a perceber que as pessoas não dormem, a Marcinha colocou lá, não tem um sono, justamente, não tem um sono reparador, não procura dormir cedo, até porque, né, tudo faz com que a gente fique ligado 24 horas, mas não procura o sono, não se alimenta adequadamente. A alimentação normalmente da pessoa é aquela alimentação fast food, é aquela alimentação, não, mas eu estou com pressa. Né? Ela não se olha, ela não se conhece. Quando a gente fala muito de autoconhecimento, a gente fala, mas o que é esse autoconhecimento? Ela não se conhece, ela não sabe nem qual a comida mais adequada para ela, em que momento, ela não sabe nem quando está com sede. E aí ela come um monte de coisa, o corpo dela só quer beber água. Só isso. Li, eu vou mais profundo. Eu vou ainda na alimentação, mas eu vou mais profundo. Você falou assim, a pessoa não sabe nem o que ela precisa comer. Saber o que precisa comer, eu preciso até ter um raciocínio, né? Eu preciso ver tipo de alimento e tal. Porém, eu atendo muitas pessoas que eu pergunto assim, o que é a coisa mais prazerosa na sua vida? Vai lá, a pessoa vem e fala assim, comer. O que você mais gosta de comer? Gente, eu não tô perguntando qual é a comida mais saudável da tua vida. Eu tô falando o que você gosta de comer. Se a pessoa me falar que ela gosta de comer brigadeiro na panela, eu vou aceitar. Eu não tô aqui para julgar a comida. A pessoa não sabe nem o que ela gosta de comer. A pessoa não sabe o que lhe dá prazer. Então, quando a gente fala assim, e quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? Porque a gente precisa ter válvulas de escapes também. A pessoa não sabe. Então, tá, cliente, a partir de agora você vai buscar uma coisa que você gosta. Aonde? O que você sugere? Criatura, eu não sei o que você gosta, eu sei o que eu gosto. Então, tu vai lá e faz o seu. Então, as pessoas, elas sequer se conhecem nesse sentido. De olhar para si, o Marcinho colocou aqui, né? O povo come na correria e nem percebe o que comeu, só quando pesa na barriga. Acho que as pessoas estão vivendo essa vida, assim, elas não olham mais para si. É E tudo em prol do mundo. uma coisa que vocês estão falando de comida é muito interessante. É, dentro da psicanálise, a gente acaba se deparando com algumas coisas bem legais com relação ao desvirtuamento, né? Da fase genital para as fases pré-genitais. Então a pessoa vira e fala assim: essa comida é um tesão. Né? O que ela está falando? O tesão era para ser lá embaixo. Não, mas virou a comida, né? Porque está na boca. E às vezes, né, eu viro para a pessoa e falo assim: se você pudesse, o que você gosta de comer? Eu gosto de comer macarronada. Se você pudesse comer macarronada todo dia, você comeria? A pessoa falou assim: não, eu falei, você não vai engordar, você não vai ter triglicéridos, você não vai ter nada. Se você poderia comer todo dia, você comeria? A pessoa às vezes fala assim: sim, comeria. Eu falei, ótimo. Então, por que dar prazer a você mesmo você não se dá todo dia? Se é bom, você quer todo dia. Agora, se não é bom, você não quer. Então, a pessoa fica olhando para minha cara e fala assim: você tem que prestar atenção nisso. Quando você gosta realmente, você quer sempre mais. Quando o que você acha que gosta gera mais angústia do que prazer, você só faz uma vez. Que nem saltar de paraquedas. É legal? É legal. Eu saltei. Maravilhoso. Tá bom. Né? Saltei. Eu posso falar que eu saltei. Nunca mais. Você vira bem e fala assim: vamos toda semana? Não precisa. Né? Já foi. Mas não é gostoso? Não, é gostoso. Mas é mais angustiante para mim do que gostoso. Entendeu? Então não é uma coisa que me gera
a necessidade de ir toda semana. E aí, irmão, quantas pessoas que mesmo que nem você foi lá, fez, tinha um desejo, concretizou o desejo, não preciso mais fazer. Outros farão porque vão achar aquilo lá sensacional e continua repetindo, e vira instrutor, e aí quer saltar solo, quer fazer formação no ar, tá tudo certo. E quantas pessoas que falam assim, mas o outro tá indo, agora eu tenho que ir também. Né? O André colocou lindamente aqui no nosso chat, né? As pessoas hoje parecem que são perdidas. Eu iria mais profundo, tá, André? Eu não diria que parecem, não. Muitas estão, de fato, perdidas. E vem para a terapia querendo que a gente diga o que elas têm que fazer. Então, vem num profissional, esse profissional não fala o que é para fazer, aí esse profissional é ruim, aí vai para o outro também não fala o que é para fazer, aí esse também é ruim, e vai pingando assim de terapeutas, por quê? Tá esperando a pílula mágica, que a pessoa vai tomar, né? E vai ter o discernimento de tudo que é para fazer. Eu não vi quem escreveu aqui, que subiu o chat, né? Quando as pessoas sabem o que precisa fazer e não fazem. Gente, Existem motivos que precisam ser trabalhados em terapias. Porém, contudo, conquanto, é a pessoa que tem que fazer, o cliente que tem que fazer, também não é o terapeuta. E algumas pessoas ficam ainda nesse aguardo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? E Marcinha perguntou aqui, né? Quem pode fazer o que gosta todos os dias, né? E também a Marcinha, as pessoas se perdem dentro de si no meio do caminho, e só a terapia pode ajudar. Só que a terapia, olha que lindo que a Marcinha escreveu. Terapia pode ajudar. É que a terapia faz. Oi, irmão, vem. não, e olha só que legal, gente. Outro dia eu tava com uma cliente mais difícil, né? E eu adoro cliente difícil, né? Adoro. Aí eu peguei eu tava falando pra ela que ela agia muito no automático. Ela falou assim que não. Falei, ótimo. Me fala como é que você toma banho de trás pra frente. Ela, como é que é? Eu falei assim, em vez de você falar pra mim quando você entra no chuveiro, que você abre, não. Me fala, terminei o banho, antes de terminar o banho eu fiz isso, antes de terminar o banho eu fiz aquilo, depois antes disso eu fiz... Até você chegar e abrir o chuveiro. Ela falou assim, eu não sei. Falei, então faz de trás, então vai, faz o certo, então vai, abre o chuveiro, que mão você usa pra esfregar? Que parte você esfrega primeiro? Como é que é o seu ritual de banho? Ela se perdeu. Eu falei, mas você toma banho quantas vezes por dia? Ela, todo dia. Eu falei, então uma vez por dia. Você tem quantos anos? Ela, 45. Eu falei, vezes 365 dias. A gente não tá falando um número baixo de vezes que você toma banho. Ontem você tomou banho. Ela, tomei. Ótimo. Como é que você fez? A mulher travou. Eu falei, Aí é então, que a gente vê, né, Irmo, que a pessoa tá no automático e não sabe, né? mas até a gente, quantas vezes você. Assim, eu gosto muito de fazer o quê? Às vezes eu entro no chuveiro e tomo banho, eu puxo com a luz apagada. Às vezes eu entro e pego, eu travo a mão direita e vou só com a mão esquerda. E, gente, é um absurdo você limpar as costas com uma mão que você não limpa. Então, assim, é uns negócio doido que faz o cérebro quebrar o automatismo. Né? E eu gosto dessas brincadeiras comigo. Escovar o dente com a mão. Também é. Então, assim, é muito louco quando você se dá o direito de quebrar padrões. Eu também gosto de fazer isso, Irmo. De vez em quando fazer alguma coisa assim fora, né? É igual, assim, você tem pessoas que todo dia tomam aquele café daquele jeito, né? Ou todo dia faz um mesmo trajeto, ou para o trabalho, ou para determinados lugares. Eu gosto também de fazer isso que você falou. Fazer um trajeto diferente, parar num lugar, fazer uma coisa diferente em casa, fazer um café de forma diferente. Utilizar eu sou canhota, né? Eu, como sou canhota, eu acho que é por isso, de repente, é que eu criei esse hábito, né? Fazer alguma coisa com a mão direita, que eu tenho muito hábito tenho mais facilidade com a mão esquerda. E isso daí são situações que quebram um pouco o automatismo da gente, né? Exato. Porque senão a Coisa gente. simples, gente. E é coisa simples. E quando você quebra o automatismo, você se dá o direito de vivenciar o presente. E no presente é que você ganha os presentes, porque você está aqui e você está consciente do que está acontecendo. Né? É o que eu falo, não existe fórmula mágica para felicidade. Felicidade exige esforço, é um trabalho diário. É verdade. Inclusive, Motivação e banho todo dia, né, irmão? eu estava vendo outro dia, eu vou lembrar daqui a pouco qual foi a pessoa que estava falando. Exatamente isso, que normalmente a gente está com a mente ou no futuro ou no passado.
quando a gente faz isso que você está falando, né, você faz com que tua mente vá para o presente. Quando você está no presente, você não vai ter aquelas sensações de ansiedade, inclusive muitas técnicas para ansiedade, para depressão, o que elas fazem, as técnicas? Elas te colocam no presente. São técnicas justamente, você quando tem que respira de tal e tal forma, você tem que estar no presente para você fazer aquela respiração naquelas contagens, né? Que é falado, respira 5 vezes, inspira 4, expira 7. Quando você está fazendo isso, você está puxando tua mente para o presente. Então, se você for ver as doenças mentais, quando a gente vai analisar, a pessoa não está no presente. Ela ou está no futuro, ou está no passado. E tem Às mais, vezes, Ou ela tem está num excesso de presente. também. também. E tem mais. Hoje, está acontecendo o quê? O conhecimento está chegando de uma maneira muito artificial. O conhecimento chega, mas como eu cheguei àquela conclusão, não. Então, quando você lê um livro, você se dá o direito de experimentar o raciocínio de outra pessoa. De forma lenta, de forma ali, vai entrando aos poucos. Chega uma hora que você está na metade do livro, você já está falando igual o autor para outras pessoas. Né? Tanto é que a minha secretária fala assim, qual livro você está lendo? Porque você mudou totalmente o seu modo de falar. Porque eu me dou o direito de entrar naquela mente ali, de pensar como ele pensou, para eu poder raciocinar igual e chegar nas conclusões que o livro está me conduzindo. E isso abre campos para você criar novas maneiras de enxergar o mesmo problema. Então, hoje, grande parte da deficiência que está levando a essa pandemia de problemas mentais está no fato da leitura ficar hoje obsoleta. A pessoa assiste um vídeo, a pessoa pega a conclusão do trabalho, mas ela não sabe nem o que levou aquela pessoa a fazer aquela tese. Qual Ainda mais histórico? com inteligência artificial, né, Wilmo? Não, inteligência. Gente, ChatGPT hoje, a versão 4.0 tá terrível. Né? E assim, hoje você não sabe mais quem é o cara que estudou e quem é o cara que está usando o ChatGPT. Eu ainda consigo saber, porque assim, você conhece a pessoa, você sabe que ela não vai escrever um texto tão grande e com tanto coisa assim, pela quantidade de coisas que você sabe que ela, nem a linguajar dela é daquele jeito, ela vai querer escrever de uma forma diferente. Mas quando você não conhece a pessoa, e você não ferrou, ferrou. Você pode achar que está falando com um crânio ali. Né? Que nem, eu não sei nada de odonto, mas eu posso chegar para o ChatGPT e colocar qual seria uma conversa entre dentistas. Ele vai me falar. E eu chego para a Gi usando um linguajar de dentista que ela vai achar que eu sou dentista. E isso está meio complicado, inclusive, com relação ao estudo, né? Aos jovens, o que eu estou te falando porque eu tenho aqui uma adolescente e você sabe que o que mais eles fazem é usar inteligência artificial. E o que acontece? Eu vejo os professores fazendo manobras para tirar dessa posição, né? Mas por quê? O que acontece? Acaba que aquela pessoa ela se habitua a não pensar. E aí ela vai começar a ficar com uma imaturidade, além de emocional, porque ela não está tendo relação com outras pessoas, porque as pessoas estão tudo na parte tecnológica, né? Ela também começa a ter também uma imaturidade intelectual, né? Não, que nem gente. Quando eu uso o ChatGPT, eu gosto muito dele por causa dos insights, né, que ele traz. Então, assim, às vezes eu coloco lá, tal coisa, tal, tal, tal. Ontem eu estava batendo um papo com ele sobre a síndrome da criança boazinha ligada à parte da covardia e medo, né? Então eu comecei com ele assim, qual a diferença entre covardia e medo? Definição etimológica. E ele foi. Aí eu coloquei assim, aí eu fui aprofundando, 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 aprofundando. De repente ele começa a soltar uns termos diferentes que eu fui atrás, no Google. E ele estava certo nos termos. Era termo que eu não conhecia. Aí eu comecei a pedir explicações daquele termo dentro do que eu estava precisando. E ele foi trazendo. E eu fui por atrás. Então, assim, como material de ferramenta para aprimorar o que você já sabe, é maravilhoso. Porque ele traz novas fontes de conhecimento. Só que, muitas vezes, se você faz uma coisa mais específica e não tão genérica, ele erra.
Mas erra feio, ele chuta com as duas pernas. Teve né? Então, assim, ou você sabe aquilo e você está usando ele para criar ali novas possibilidades de ideias a respeito do que você já sabe, porque ele vai te trazer outras maneiras de pensar, né? E você ainda pode brincar com ele, colocar assim, de acordo com a doutora Gisele Eugênio, como seria medo, né? Como seria a definição de medo para, Jô Soares? Ele traz até a linguagem do Jô. Então é muito legal, porque você consegue emular uma conversa. Mas isso não quer dizer que aquilo seja verdade absoluta. Como tudo no campo da verdade é relativo, né? Por A isso, pergunta é é, maravilhosa. E por isso como que é muito. é fantástico. Agora, o adjetivo que você vai dar a ela é o mesmo adjetivo que você vai dar ao dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Se é bom ou ruim, depende do adjetivo, da maneira que você está usando. É por isso que é muito importante a pessoa ela se conhecer, porque isso que você falou, se você se conhece, se você sabe as suas limitações, né, você pode, inclusive, usar a inteligência artificial para melhorar aquilo, porque você vai ter essa conversa, né? Mas para isso você tem que fazer o quê? Tem que saber fazer perguntas, né? Fazer as perguntas certas para ter a resposta e aceitar aquilo, porque até mesmo assim como tem o futuro, eu acredito que vai caminhar para isso, né? Que já andaram falando sobre atendimentos por máquinas. Você ser atendido, até mesmo na área de psicologia, na área terapêutica, para muitas coisas, com um computador. Você vai estar falando lá com a máquina. A máquina ela te inteira daquele problema que você tem, daquela questão que você tem. Minha questão é com relacionamento, eu não sei me relacionar. E aí você começa a conversar com a máquina, ela vai começar a te dar a resolução, o que você pode fazer. Eu estou com ansiedade, o que eu posso fazer para melhorar minha ansiedade? Eu estou sentindo isso, isso, isso. E a máquina vai te responder, faça assim, assim, assado. Entendeu? Sim, Então, ela vai trazer a resposta, mas ela nunca vai te trazer um abraço. Ela nunca o nunca vai, acolhimento. ela nunca vai te trazer um olhar de carinho. Ela nunca vai trazer uma sensação visceral, né? Perfeito. Sim, ela também, e a máquina é lógica. E como eu disse, eu nem sabia se eu poderia participar da roda de conversa hoje, porque eu, né, gosto muito do lema do Raul Seixas, ser um maluco beleza, uma metamorfose ambulante. Então, eu, Irmo, não me permito ser lógico. E aí Gente, você me fez lembrar, sabe o quê? Eu já te passo a palavra. Ele me fez lembrar uma situação bem interessante que eu vi uma discussão num grupo falando sobre as terapias que eles consideram pseudociência ou placebo, né? Dentro do atendimento do SUS, né? São os PICs, muitos, né? É considerado, não tem comprovação científica e tal, tal. E aí as pessoas traziam o seguinte, que na verdade o que estava acontecendo é que os médicos, eles não sabem fazer acolhimento com as pessoas e que as práticas integrativas, elas fazem esse acolhimento em que os médicos, a maioria, não são todos, né? Mas uma boa maioria, eles só vão lá e fazem aquele atendimento de 5, 20 minutos. Você está com dor no coração, toma esse remédio, você está com isso, está com aquilo, 25 minutos, 5 minutos, 10 minutos. E o que as terapias vão fazer? Elas vão acolher, elas vão abraçar, elas vão, né? É exatamente isso que você falou. Gigi. então, o Gouveia escreveu um negócio aqui, dando risada, e enquanto ele escrevia, eu estava pensando a mesma coisa, Gouveia, foi transmissão de pensamento. E aí eu vou puxar esse gancho do que a Lilian falou. O Gouveia nos escreveu aqui, né? Tem pessoas que conversam com a Alexa hoje. Agora, para e pensa. Às vezes, conversar com a Alexa é mais legal do que conversar com esse médico que a Lilian acabou de descrever. Porque a Alexa, embora seja uma inteligência artificial, gente, mas você fala lá assim, ô Alexa, eu quero ouvir. Fala uma banda aí, gente. Ai, Chitãozinho e Chororó. Alexa, ela vai achar aquelas músicas do fundo do baú que vão te trazer uma emoção, que vão te trazer um gatilho e tarará. Coisa que esse médico aí que só pegou lá o receituário, prescreveu um remédio, nem olhou para a cara do paciente. Quem estava aqui na minha aula de anamnese, né, que eu conto a história da dona Geni, que foi uma paciente minha, hoje já é falecida, mas não existe o acolhimento. Então, a Marcinha nos contribuiu aqui, e eu concordo com isso, né? Existe essa inteligência artificial que age como terapeuta, que o ideal seria que ela fosse usada para momentos de crise, né? Para que as pessoas fossem acolhidas no momento de crise. Quase como essa Alexa, que está te ouvindo, né? Que você está falando ali que você quer uma música, não sei o quê.
Gente, nunca, nunca uma máquina, nunca um remédio, nunca. Aquilo que é artificial substituirá aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Então, o olhar de um terapeuta, o olhar de um médico, o olhar de um amigo, o olhar de um líder religioso, independente de qual é a religião que a pessoa está indo. Eu estou falando líder religioso, os irmãos da igreja, os irmãos do centro religioso que a pessoa está frequentando, não importa, não sei qual o nome que cada um dá aqui, mas enfim, essa rede de apoio que todos nós deveríamos ter. O que é uma rede de apoio? Pessoas que nos ajudam, que colaboram com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento, que nos dão base, nos sustentam. Pode ser uma rede familiar, uma rede de amigos. Nós aqui no Praticamente somos uma rede de apoio entre colegas, entre terapeutas. Né? Não raro, às vezes a gente está aqui no pré ou no pós-resenha, e alguém traz um caso pessoal, compartilha, e todos nós ouvimos e, de alguma forma, podemos ajudar. Para quem faz parte do nosso grupo de estudos, né, do livro do Corpo Guarda as Marcas, nós temos um dia específico no mês, justamente para termos esse acolhimento com os nossos alunos aqui do Praticadamente. Vocês são nossos alunos. Então, é um momento em que o aluno vem, ele traz, às vezes, um caso pessoal dele, ele pede uma ajuda para os colegas ali. Então, isso é base de apoio, rede de apoio. Então, eu sempre digo que um não substitui o outro. O terapeuta não vai substituir o centro religioso. O centro religioso não vai substituir família. Família não vai substituir o aparato de relacionamentos, eu vou falar aparato conjugal, mas entendo o namoro, o afetivo. Então, cada parte é uma parte. E o que seria a saúde mental? É a gente estar de bem com o maior número possível, né? Nessa abrangência. A roda da Termos vida, né, Gi? a roda da vida. A gente está com a roda da vida em equilíbrio. Claro que, de vez em quando, uma perninha ou outra não vai estar legal, mas a que está legal ajuda a suprir aquela que não está boa. E aqui a gente já está dando o nosso horário. Eu vou perguntar se mais alguém tem algo a acrescentar aqui, falar conosco, porque aí Eu, a eu, gente já vai começar a encerrar. eu só gostaria de colocar que, para mim, saúde mental, né, é quando eu estou num processo onde eu fico menos angustiado do que eu estava. Tanto é que a pessoa vem para mim e fala assim: eu vou me curar? Eu falei: não, você vai ficar melhor do que você estava. Aí, Perfeito. né, porque o que é cura? É eu estar melhor do que eu estava. Então, se eu consigo, né, me manter numa toada, né, de vida aonde eu fico cada vez menos infeliz, eu estou num processo evolutivo. Quando eu tenho isso em mente, cada momento feliz é um momento de vitória. Ou seja, o meu cérebro vai me trazer sistemas de recompensas muito maiores do que eu ficar buscando sempre momentos felizes, me frustrando por não ter, né? Perfeito. Então, assim, saúde mental para mim é eu saber que eu estou nessa toada, né? E que eu consigo me fazer entender as outras pessoas, a ponto de ser compreendidos por ela. Eu não estou pedindo ser aceito, só estou pedindo para ser compreendido. Para mim, isso seria a base de uma pessoa que tenha uma higiene mental adequada para viver em sociedade. Exatamente. Até porque já dizem por aí que de médicos, cientistas e loucos, todos nós temos um pouco. Então, nós somos isso. Quando nós nos percebemos que temos várias partes, como a Gi falou, né? A roda da vida aí, e que nós percebemos que você tem que olhar para todos esses lados, né? É a parte física, é a parte de alimentação, religiosa ou espiritual, como queira, enfim, amigos, rede de apoio, grupo de trabalho, tudo isso faz parte do ser humano. Quando a pessoa entende isso, ela consegue ter um equilíbrio para lidar com todos esses desafios. O que está acontecendo hoje é que as pessoas, elas talvez, a gente dá desculpa, eu digo desculpa da pandemia, porque antes da pandemia já tinha essas situações, nós já tínhamos uma série de coisas. A pandemia só fez acelerar todo um processo, né?
Então, assim, quando a gente olha isso, quando a gente se conhece, a gente consegue lidar com o desafio, com todos esses desafios de forma mais fácil e mais leve, né? Enquanto isso, a gente procura ajuda, que tem que procurar. Quem não está conseguindo lidar sozinho, procure ajuda, porque com certeza ninguém é autossuficiente, nós somos seres sociais, né? Então, vamos procurar ajuda. Essa ajuda pode ser em qualquer lugar, como foi falado aqui, e aí nós vamos conseguir, com essa pequena ajuda, caminhar e sair né, de todo o processo. Enfim, eu vou passar a palavra para o nosso André, que aí o André ele vai finalizar, e agradeço a presença de todos aqui e dos que estão nos ouvindo depois aí na gravação também. Para todos, tudo de bom. André? Bem dito, Lívia, é verdade. A gente precisa ir atrás e procurar, que nem dito aí no começo, até pelo IRBO, pela doutora Gisele, que a gente precisa procurar, queira ou não queira, procurar terapia, né? Pessoal, então estamos encerrando mais uma roda de conversa que tivemos aqui. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de nossas próximas rodas de conversas que teremos por aí. Tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos que estavam aqui presentes, ao vivo. Agradecemos a você que irá assistir também depois. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões ou feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais, e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!